E nós já lemos bastante referências bíblicas. Hoje eu quero fazer uma exposição mais dinâmica desse texto. Então, alguns lugares que a gente já leu, eu não vou mais ler com tanta cuidado como já fizemos. Vamos ler então a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 14, diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. E cantavam como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo saiu dizendo: Caiu, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Deus Santo e Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez diante da Tua igreja, diante da Tua palavra e diante de Ti. Ó Deus, sê conosco, dá-nos a revelação, Senhor, dá-nos a compreensão espiritual, Senhor, da Tua palavra, e que possamos ser abençoados por ela neste momento. Eu oro assim para o meu bem, para o bem desta igreja e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Essa porção que lemos inicia dizendo que João olhou e o Cordeiro estava sobre o monte Sião. Quando nós lemos a história de Davi e prestamos atenção na sua ascensão, nós encontramos Davi primeiro anônimo.
Depois nós o vemos nas suas batalhas, o seu aparecimento diante do reino. Em algum momento da sua vida, ele começa a liderar 400 pessoas, quando ele está lá na caverna de Adulão. Depois esse número sobe para 600, são 600 homens com ele. Nessa fase da sua vida, Deus o orienta, porque ele ora ao Senhor, e o Senhor diz que ele vá para Hebrom. Então ele começa a reinar em Hebrom. Depois de 7 anos, ele vem a ser o rei de todo Israel. E é nessa fase que ele conquista Sião, que é a cidadela, a cidade forte dentro da cidade de Jerusalém. Então vejam que houve uma ascensão, uma progressão, até que ele veio a ser o rei de todo Israel. Aqui, quando a palavra de Deus diz que o cordeiro estava sobre o monte Sião, nós não devemos pensar num lugar geográfico, mas aqui fala de uma localização espiritual. Aqui está falando que o filho de Davi, agora ele reina sobre tudo. E cumpre-se a palavra que diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluia. Essa fala, então, que o Cordeiro está no Monte Sião, é uma fala de vitória, é uma fala maravilhosa. Além disso, diz que estão com ele 144 mil. Apenas 2 vezes nós encontramos essa referência, uma no capítulo 7 e outra agora no capítulo 14. Contudo, quando nós olhamos no capítulo 7, nós vemos ele dizendo, ouvi o seu número, ele somente ouve. E ele diz, ouvi o seu número, e o número era 144 mil. Agora há uma progressão, ele vê. Porque quando estudamos Apocalipse, quando estudamos Daniel, nós vemos que o Senhor, ele faz revelações, depois ele repete as mesmas revelações e vai adicionando novos elementos para que o seu povo tenha uma compreensão que vá clarificando, que vá se tornando fácil para todos, acessível para todos. Então, primeiro nós temos a declaração de que ele ouviu esse número, mas agora ele viu. E quem pensar que aqui está se referindo ao povo judeu, vai ter um grande problema. Porque quando nós olhamos os filhos de Jacó, e atentamos para as tribos que são descritas lá no capítulo 7, nós veremos que saem alguns filhos de Jacó e entram netos. O mesmo vai acontecer com os 12 apóstolos. Quando alguém pensa nos 12 apóstolos, pensa naqueles 12 iniciais, mas a própria Escritura nomeia pelo menos 17. Então, quais são os 12? Então, quando a palavra de Deus fala das 12 tribos, e fala dos 12 apóstolos, na verdade é uma figura simbólica para referir a todo o povo do Senhor, crente no Senhor, o nosso Deus, desde o Antigo e desde o Novo Testamento. Um outro aspecto que deve ser levado em conta é que o Novo Testamento, ele não é escrito para o judeu, ele é escrito para o gentio, é escrito para os cristãos. Então ele tem em vista a igreja do Senhor Jesus. E diz que ele tinha esses 144 mil. Em sua testa, o nome de Cristo e o nome do seu Pai. O que o texto traz a evidência é que são selados pelo Senhor, é propriedade do Senhor. No capítulo anterior e nos capítulos anteriores, nós veremos a besta reservando para si o seu povo. Aqui o Senhor Deus marca o seu povo e diz, essa é propriedade minha, esse é meu, comprado com o sangue
do Senhor Jesus. Então nós somos marcados com o nome de Cristo e o nome do nosso Pai Celestial. O texto diz que nesse ambiente havia arpistas, eles cantavam com uma grande voz, cantavam um cântico novo. Essa aqui é uma descrição maravilhosa, porque muitas pessoas só sabem falar de coisas que aconteceram no passado, de milagres de Deus ocorridos no passado. Mas, irmãos, é certo entender que Deus está operando agora milagres a favor da nossa vida. E que amanhã Ele fará também milagres. Então, quando nós chegarmos ao céu, nós poderemos cantar canções que nós já sabemos. A Escritura diz, o cântico de Moisés é um cântico conhecido, nós cantaremos na glória, mas nós também cantaremos um cântico novo. E o texto diz, ninguém pode conhecer, ninguém pode aprender, só o povo do Senhor. O texto diz que esses 144 mil que estão em Sião com Cristo, que estão na glória de Deus, o versículo 4 diz que eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Uma consideração rápida desse texto pode levar à conclusão que está exaltando o celibato, ou que está dizendo que entrar em contato com a mulher é pecado. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, encontramos que o nosso Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, homem e mulher foram criados à imagem de Deus, com a mesma dignidade. Nós vemos também que o casamento foi instituído por Deus. O primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus foi no casamento. Nós vemos também repetidas vezes nas Escrituras que o nascimento de filhos é uma bênção. Há registro de pessoas orando na Bíblia, pedindo por filhos, e diz que o Senhor os abençoou com filhos. Mas vejam o próprio Senhor Jesus, na parábola das 10 virgens, ele fala da união de Cristo e da igreja como de um casamento. E quando nós olhamos a própria palavra de Deus, em Apocalipse, exalta o casamento quando compara a união da igreja e Cristo nas bodas do Cordeiro. Então, queridos irmãos, quando esse texto diz, não estão contaminados com mulheres porque são virgens, não está falando disso. Está falando da corrupção, do pecado. O apóstolo Paulo diz assim, eu quero vos apresentar como uma virgem para o seu esposo. Ele está falando com a igreja de Corinto. Ele está exaltando a virgindade, mas não a virgindade carnal. E notem, nem eu estou dizendo, e nem o texto está dizendo que a prostituição não é pecado, que o sexo fora do casamento não é pecado. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Escritura está dizendo. Entretanto, aqui, o que você tem em vista é a igreja como corpo de Cristo, como noiva do Senhor Jesus, que não se misturou, que não se prostituiu, mas que guardou-se para o Senhor. Aleluia. Quantas vezes você que me ouve foi tentado, foi atraído pelas paixões, e você preferiu dizer não, ao custo do seu próprio prazer, e você escolheu dizer não. Por quê? Porque agora eu sou de Jesus, eu sou a noiva do Cordeiro. Então esse texto está falando disso. Diz também, esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus,
e para o Cordeiro. Esses dias eu vi um intérprete, e ele não acredita que a igreja terá um arrebatamento invisível e depois a volta definitiva de Cristo. Ele dizia que quando nós entendemos essa passagem, as primícias como aqueles que serão arrebatados, ele disse, isso é um erro, porque todos os crentes são primícias. Irmãos, na verdade nós precisamos entender, quando a Bíblia fala em Levíticos, de uma colheita, e está lá a festa das primícias. O que o agricultor fazia? Ele ia lá no seu campo, recolhia um feixe de cevada ou de trigo, e ele trazia para o templo, e quando trazia para o templo, o sacerdote movia diante de Deus o feixe. Era a ação de graça daquele crente, era a ação de graça daquela família, dizendo, nós estamos oferecendo uma parte ao Senhor nosso Deus, do campo que Deus abençoou. Irmão, dízimo não é primícia? Quando nós trazemos não é uma primícia? Agora eu pergunto para os irmãos, esse dinheiro que eu trago, ele é melhor do que aquele que eu fico ou ele é igual? Ele é igual. Quando era trazido aquele molho para ser movido pelo sacerdote, ele era melhor do que aquele que ficou no campo ou era igual? Era igual. Era igual. Mas ele foi trazido como oferta. Irmãos, essa igreja que vai ser arrebatada e da qual eu farei parte e desejo que você faça parte, irmãos, quem aqui é melhor do que alguém? Quem é melhor? Qual o crente que numa vida longa não teve tempos de deserto? Eu conheço crentes que até desviaram, e entre esses estive eu. 1 ano sem ir à igreja, parado no caminho. Se o Senhor tivesse voltado naquele dia, naquele tempo, eu teria ficado. Mas em algum sentido eu era um crente igual aos demais. E se o Senhor voltar agora, Maranata, eu subirei. Mas eu não diria que eu sou uma pessoa melhor agora do que era então. Só que agora eu estou entre as primícias, eu serei arrebatado. Veja uma outra coisa. Já na sequência, nós veremos que haverá uma oportunidade para quem fica. Irmãos, se uma parte será arrebatada, e se haverá uma outra oportunidade, significa que todos não subirão ao mesmo tempo. Veja o que diz o versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, estes primeiros que forem arrebatados, eles não são o todo da colheita, eles são primícias. Eles são o sinal de uma grande colheita que ainda os seguirá. E diz, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui está falando que não houve contaminação com a besta, que não houve contaminação e dominação por este mundo. Mas veja o que diz o versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Eu vou parar aqui e chamar a atenção da igreja. O início não diz que já está o Senhor Jesus glorificado, e está no Monte Sião, e já não está com ele a igreja. Entretanto, aqui no versículo 6, diz que
Outro anjo voou pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Haverá uma proclamação para os que ficarem, e ela é uma proclamação direta, que estabelece um contraste, porque as pessoas estarão adorando a besta. Nós vimos isso no capítulo 13, mas a proclamação é: adore a Deus, dá glória a Deus, porque foi Ele que fez todas as coisas. As pessoas estarão maravilhadas com a besta, porque o falso profeta dará que a besta receba um espírito e ela vai falar, as pessoas vão ficar maravilhadas. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, é por isso que a igreja está aqui neste tempo, que você seja arrebatado, mas se você não for, lembre-se, os homens, a humanidade ficará maravilhada com a besta e adorarão a ela, e a palavra de Deus, ela persistirá: não adore a besta, adore a Deus, dai glória ao seu nome, foi Ele que fez todas as coisas. No meio dessa proclamação, sai um outro anjo dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Olha essa expressão, grande cidade. Veja uma coisa, olha o que Nabucodonosor dizia de Babilônia: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Acredita? A grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. O texto diz assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Eu lembro o testemunho de uma irmã, ela disse: irmão Enéas, eu terminei de fazer a minha casinha, eu sou viúva, eu ganho uma pensão bem pequena. E quando terminei de fazer a minha casa, eu quis agradecer a Deus. Eu queria fazer um culto. Eu convidei várias pessoas para virem ao culto na minha casa. Eu moro sozinha. Mas na noite não veio ninguém. Não veio ninguém. E quando eu ia ficar triste, eu lembrei: aquele para quem é o culto está. E eu comecei a andar pela minha casa, disse a irmã, e comecei a glorificar a Deus nos cômodos, em todos os aposentos, e a glória de Deus encheu a minha casa. Aleluia! Vejam, de um lado nós temos um imperador poderoso, constrói um palácio e diz: esta é a grande Babilônia, edifiquei para a glória da minha magnificência. Do outro lado, uma irmã simples, viúva, reconhece: foi Deus que fez isso. De um lado, irmãos, nós temos a cidade da besta, que é Babilônia. Do outro lado, a Nova Jerusalém. Queridos irmãos, essa palavra Babilônia, ela aparece 6 vezes na Bíblia, em Apocalipse. No livro de Apocalipse, somente 6 vezes. Algumas traduções trazem no capítulo 18 2 vezes, mas é um acréscimo do tradutor para tentar melhorar a tradução, mas na verdade não acrescenta nada, porque ela está ali 6 vezes.
E é difícil saber o que havia no coração de João quando ele escolheu 6 vezes. Mas é bastante provável, uma vez que ele foi bastante cuidadoso em outros aspectos, que quando ele coloca 6 vezes, ele está usando o número 6 para dizer: essa é a cidade dos homens, é Babilônia. A Nova Jerusalém é a cidade de Deus. É para lá que nós estamos indo. Aleluia. Assim como 6 é o número do homem, também o número 6, no uso da palavra Babilônia, tem essa ideia. Diz assim: aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Venha para o capítulo 17, no versículo 5, por favor. Diz assim: na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amém. Queridos irmãos, Babilônia é a cidade dos homens. Ela não surge em Apocalipse, ela também não surge na Caldeia. Babilônia já está lá no capítulo 11 de Gênesis. E é em Babel que está a matriz desse nome e também do espírito que opera em Babilônia. É um espírito de desobediência, de revolta contra Deus. É um espírito anarquista. Trabalha-se muito pela anarquia. A palavra anarquia, ela é uma palavra que rejeita a existência de uma ordem, ou de um princípio, ou de uma autoridade. E ela é tão bizarra que se uma pessoa for estudar a anarquia, vai perceber que ela é impossível. Se 2 pessoas quiserem ser anarquistas, já acabou a anarquia, porque uma vai ter que concordar com a outra. Mas lá no centro, você já viu pichado em algum muro, aquele A dentro de um círculo? É o A dos anarquistas, mas para fazer o spray que pintou o A, na empresa onde fabrica não pode ter anarquia, tem que ter horário, tem que ter chefe, tem que ter uma sequência, tem que ter um procedimento lá dentro. O carro que você usou para vir até aqui, ele segue uma ordem, a mecânica segue uma ordem, todos os sistemas necessitam de uma ordem, o universo precisa de uma ordem, mas com bastante frequência e de modo crescente. Vocês já devem ter observado como se trabalha contra a autoridade. Aqui mesmo no Brasil, você vai encontrar um monte de gente defendendo o fim da polícia. Muitos crentes, sem instrução, se o filho chama de Senhor, ou se um sobrinho chama de Senhor, fala: Senhor, não, eu não sou velho. A mulher fala: não, eu não sou velha. Não percebe que está quebrando um princípio de autoridade. Esses dias eu vi uma criança de uns 9, 10 anos, ele estava sendo rude com a mãe chamou a atenção, a criança bateu na mãe, e a mãe disse: não faça isso, senão a mamãe vai chorar. E é gente que acha que é moderno, que é chique. Não faz isso, senão a mãe vai chorar. Irmão, no tempo que a autoridade estava dentro das casas, a mãe falava assim: você quer apanhar? Não é eu que vou chorar, você quer chorar? Os irmãos, vejam, o fim da autoridade é a anarquia. Irmãos, o centro de Babel, o centro de Babilônia, ele está tomado pela imoralidade e pela idolatria. Imoralidade e idolatria. Um dia eu vi um programa, eu não lembro exatamente, não saberia dizer se era um filme, uma novela, faz muito tempo que eu vi e aquilo me chamou a atenção. Uma pessoa ia trair o cônjuge,
E quando recebeu essa pessoa diferente, eu não lembro se era um marido, uma esposa, tinha um santo, uma imagem sobre o bidê, a pessoa virou para a parede. Notem que o ídolo permite isso. O ídolo permite isso. Por que em algumas igrejas o altar é cheio de ídolo? E as pessoas faziam o seu culto voltado para os ídolos, porque o ídolo é bom. O ídolo a gente vem ao culto e faz a cerimônia e ficamos todos maravilhados, mas depois nós vamos embora, porque o ídolo fica aqui, aí nós fazemos o que queremos. Mas a palavra de Deus exorta, seja a vossa equidade conhecida de todos, perto está o Senhor. Notaram a diferença? O ídolo é bom, porque o ídolo você controla ele. O ídolo permite a imoralidade. Mas o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece. Antes que a gente faça a coisa, Ele já sabe. E quando pensamos, Ele já sabe. E onde nós estamos, ali está o Senhor. Mas a Babilônia, ela é tomada pela imoralidade e pela idolatria. Agora tem muita gente querendo apedrejar uma artista pernuda que está famosa no mundo inteiro, chegou ao topo. Como se ela fosse um ídolo. O que estão fazendo com ela é transformando ela num ídolo, porque o ídolo pega toda a divindade e reduz a um objeto. Ora, eu pergunto para os irmãos, essa moça que agora ficou famosa, essa brasileira, está em primeiro lugar. Ela inaugurou alguma coisa? Ou já faz mais de 20 anos que você não tem visto uma música decente? Esses dias eu entrei num comércio aqui perto da igreja para comprar um espetinho. Estavam tocando uma música, eu pensei, como que alguém fica sentado comendo, ouvindo isso? Talvez aqui tem pessoas que já pararam o seu carro no sinaleiro e você teve que erguer os vidros porque alguém do seu lado tocava um lixo a todo volume. Eu repito, essa moça, ela inaugurou alguma coisa? Ou ela só ficou esperta e ficou rica mais do que já era com isso? Irmão, não é de agora. E da onde que vem todo esse lixo? Babilônia. De Babilônia. Porque Babilônia é o centro da imoralidade e da idolatria. E como que está a nossa casa? Nosso coração está voltado para a Babilônia? Você como cristão ouve essas músicas? Você se permite isso? E daí fica falando mal agora da moça? Ou você já há muito tempo decidiu, eu não quero ir para a Babilônia, eu quero ir para Nova Jerusalém, meu endereço é outro, meu destino é outro. O texto diz, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Irmãos, a prostituição é pecado, condenada desde o começo das Escrituras. Mas aqui está falando de um tipo de prostituição que é espiritual, que é o envolvimento com o homem do pecado. É o envolvimento com o anticristo, com o falso profeta, com as religiões. Aqui fala daquele tipo de crente, deixa eu ver meu horóscopo para hoje. Nasceu o bebê, vamos colocar aqui um negocinho para não dar quebrante. Tudo isso é Babilônia. Tudo isso é Babilônia, são essas crendices que rejeitam o governo de Deus e do seu Cristo. Ora, os filhos não são herança do Senhor? O Senhor não tem abençoado seus filhos? Ele não abençoará ainda? Nós precisamos ir em Babilônia buscar essas coisas? E o versículo 9 diz, e os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vejam, querido, a igreja já foi arrebatada. Mesmo assim, há um anjo no versículo 6, anunciando um evangelho eterno. Um outro anjo no evangelho, no versículo 8, perdão, um outro anjo no versículo 8, anuncia: Babilônia já caiu. Babilônia já acabou. Quem tinha a sua esperança lá, já acabou. Mesmo assim, um terceiro anjo avisa: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, beberá o vinho da ira de Deus. Olhe só, Babilônia tinha dado aos povos o vinho da ira da sua prostituição. O Senhor diz: quem beber daquele vinho, vai beber também do vinho da minha ira. A Escritura adverte: aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é possível ser amigo do mundo e achar que é ao mesmo tempo amigo de Deus. Ou você é inimigo do mundo e amigo de Deus, ou amigo do mundo e constituir-se-á inimigo do Senhor. Os irmãos, vejam que é radical. É radical. Por isso o Senhor alerta: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É preciso abrir mão de si mesmo, para poder seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. O texto diz: beberá do vinho da ira do Senhor, não misturado. Não misturado. Lá em Tiago 2,13 diz assim: o juízo será sem misericórdia para quem não usar de misericórdia. Irmãos, aqui não haverá misericórdia. Esses serão atormentados com fogo, enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Já pensaram que horror? A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia, nem de noite. Irmãos, os irmãos vão encontrar muitos intérpretes dizendo que o juízo não é eterno, mas que as pessoas serão aniquiladas. Elas vão desaparecer. Que elas vão sumir. São pelo menos duas vertentes, irmãos, que trabalham para tirar o impacto que a revelação deve promover nas pessoas. Uma é o universalismo. Segundo o universalismo, no final dos tempos, a misericórdia de Deus vai prevalecer e todos serão salvos, inclusive Satanás, os demônios e as pessoas mais malignas que você imaginar, todos serão salvos. É o universalismo. Mas notem que o texto aqui fala de primícias, fala de eleição, não fala de universalismo. E agora, aqui, há quem diga que o juízo é eterno no seguinte sentido, dizem eles: será lembrado para sempre, mas a pessoa não existe mais. Não é o que está escrito. É que vejam, essa geração não aceita nem que se dê uma esvarada na criança. Agora tem, acho que a lei da palmada. Ora, não pode nem dar uma varada numa criança. Imagine conceber que Deus vai impor um sofrimento eterno. Notem que essas coisas, elas estão ligadas, irmãos. Elas não surgiram por acaso. Elas são o resultado de um trabalho continuado de Babilônia, para tirar dos homens a ideia do castigo e do juízo divino.
Mas eu estou aqui nesta noite, com a palavra de Deus na minha mão, para dizer, o castigo é eterno. E não é de hoje que se diz isso. No profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito, nos últimos dias, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, olha só, eterna, e outros para desprezo e vergonha eterna. Já o profeta Daniel dizia, o juízo é para sempre, é eterno. Que Deus nos guarde, que Deus nos faça atentos à advertência da sua palavra. Não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E aí diz assim, versículo 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e no que mais? Na paciência. Guarde aí, uma vez a palavra paciência. Capítulo 2, versículo 2, diz assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, 3 vezes. Versículo 3, e sofreste e tens paciência. Agora, no capítulo 2, o versículo 19, diz assim, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. No capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência. No capítulo 14, nós já vimos a palavra, e ainda no capítulo 13, o versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha uma coisa, 7 vezes aparece a palavra paciência. E eu chamei a atenção dos irmãos que aqui não é assim, eu estou tendo paciência com você. Não é essa a ideia. A paciência, ela trata da perseverança dos justos. A capacidade de permanecer fiel apesar dos problemas. Apesar dos problemas. Eu disse aqui que, tendo sentido a falta de uma irmã, eu entrei em contato com a irmã pelo telefone e disse, irmã, eu senti a sua falta, queria saber se está tudo bem, né? A irmã não tem vindo aos cultos. Ela falou, não, eu não vou mais, porque no final do culto, quando eu estava tomando café, alguém olhou com desprezo para mim. Olha só. Irmãos, eu não preciso tomar café aqui depois do culto, lá em casa tem café. A maioria, eu diria todos aqui tem café em casa. Por que nós temos café depois do culto? Para promover um tempo de integração, de aproximação. Pois olha, a irmã conseguiu nesse café de integração se sentir desprezada e não veio mais. Irmãos, um dia uma irmã da igreja cujo marido não era crente falou assim, pastor, eu quero que o senhor unja o caminhão do meu marido, aqui em Londrina, porque ele tem muito prejuízo, sempre quebra o caminhão. Eu falei, tá bem, eu vou lá. E fui lá, ungi a carreta, um bitrem, roguei a misericórdia do Senhor. E aquela irmã, ela ajudava a limpar a igreja. Uns dias depois, mês e pouco depois, ela apareceu com dinheiro, falou assim, pastor, meu esposo mandou o dízimo. Ele não é crente, não era e não é até hoje. Meu esposo mandou o dízimo. Eu falei, o que aconteceu? O dono da empresa foi falar com ele. Falou assim, o que aconteceu? Todo mês teu caminhão quebra. Esse mês não quebrou nenhuma vez. O que aconteceu? Aí ele lembrou. Meu caminhão foi ungido.
Olha só, irmãos, o marido não crente percebeu e o dono da empresa percebeu. Uma pessoa assim não deveria afirmar e dizer: eu vou seguir a Deus? Passou uns tempos, deixou de vir aos cultos. Eu fui falar com ela: irmão, o que aconteceu? Ela falou: não, estou muito triste, não vou mais à igreja. Eu tinha acabado de limpar a igreja de manhã, de tarde veio alguém e limpou tudo de volta. Isso é motivo? Jesus é só isso? O Senhor é tão minúsculo, é tão insignificante, é tão nada na vida de alguém? O irmão vai lembrar disso, a irmã vai lembrar? Porque Satanás, ele vai te tentar em alguma área. Ele vai confrontar você e você vai lembrar da exortação. Irmão, 7 vezes para dizer que a perfeição, a fidelidade, a beleza, aonde? Na paciência, na capacidade de permanecer fiel apesar dos problemas. Ah, o pastor não gosta de mim, não faz mal, a igreja não é só o pastor. Ah, mas é que tem tal irmão que não gosta, mas o pastor gosta. A pessoa quer que dê tudo certo, irmão, não vai dar tudo certo, vai dar coisa errada. Acho que Satanás não está mirado contra a sua vida? Claro que ele está irado, irmãos. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, irmãos, eu creio que não é acidental. 7 vezes aqui, no livro do Apocalipse, a palavra perseverança. Os irmãos sabem, essa palavra é uma palavra que fala de perfeição, de beleza, daquilo que está pronto. Você quer chegar lá na Nova Jerusalém, escolha ser uma pessoa perseverante. Ah, mas deu um problema. Ah, vai dar mesmo. Chega em casa, sua esposa fala: marido, deu um problema. Ah, já está tudo certo, vai dar mesmo. O filho fala: ah, mãe, deu um problema. Fala: tá tudo certo então, sinal que nós estamos no caminho. Irmãos, com um inimigo feroz como esse que nós lidamos, os irmãos têm prestado atenção nas leituras? Todo o livro de Apocalipse fala de um inimigo feroz, irmãos, que nos quer destruir, que quer destruir a igreja, que quer perverter, quer corromper, acha que vai dar tudo certo. Sabe como que você vai vencer? Está escrito na palavra: pelo sangue, pela palavra, pela perseverança. Fica no seu lugar, fica firme ali no seu lugar, entendendo que a salvação é mais do que essas coisinhas, irmãos. E por fim diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: bem-aventurados. Irmãos, essa palavra também aparece 7 vezes em Apocalipse. Eu não vou ler, meu tempo já expirou. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. No começo de Apocalipse, quando eu ministrava sobre as cartas para as 7 igrejas da Ásia, eu chamava atenção porque alguns textos dizem assim: eu conheço as tuas obras, e eu conheço o teu trabalho. O trabalho é o nosso esforço, a obra é o resultado. O Senhor, Ele conhece o trabalho e conhece as obras. Irmãos, aqui o texto está falando algo maravilhoso. O trabalho vai findar. O trabalho vai findar. O esforço. Vocês me surpreenderam hoje. Eu vinha no carro, bem na hora a chuva ficou muito forte. E eu comentei com quem estava comigo no carro, falei: olha só, sermão expositivo, que a maioria das pessoas não gosta, para não dizer que detesta. Apocalipse, quinta-feira, e uma chuva dessa. Eu falei: hoje vamos estar nós lá. E vocês vieram. Glória a Deus pela vossa vida. Eu sei que muitos aqui tiveram que fazer um esforço, é um trabalho.
teve que fazer um esforço. Aqui tem pessoas que não tomaram banho, aqui tem pessoas que não jantaram direito. Eu sei disso. Irmãos, eu tenho pedido que Deus opere um milagre na vida financeira de muitas pessoas nessa igreja, porque eu conheço a realidade de vários. E eu tenho dito, Senhor, é dizimista, opera um milagre. A pessoa já está com dificuldade, tira o dízimo e traz. Isso é um trabalho. No sábado eu agradeci aqui quem limpou a igreja, porque eu achei que era uma família. Depois eu descobri que não, que a família precisou ir viajar, só veio o irmão sozinho e limpou a igreja. E quando eu cheguei aqui estava maravilhoso o cheiro, tudo lindo. Um trabalho. Trabalho. Quando você ora, e dói o joelho, né? E dói as costas, e dói o cotovelo. Um trabalho. E você fala, eu vou ler a Bíblia todo dia, vou ler todo dia. E você está cansado e você lê. Esses dias um irmão falou, vou ler, pastor, é de madrugada, porque estou fazendo um outro trabalho em outro lugar. De madrugada. Aleluia. Deus, Ele não é injusto para que esqueça do vosso trabalho. Está lá em Hebreus capítulo 6. Aqui diz, o trabalho vai cessar, mas as obras te seguirão. As obras te seguirão. Cristo será glorificado nas tuas obras. Elas entrarão com você para a eternidade. Aleluia. Você estará dizendo, Senhor, eu te adoro com as minhas obras. Elas me seguiram. Eu fiz por causa do Senhor. Eu fiz para ti. Vai ter algumas que não vão resistir, os irmãos conhecem. Porque algumas são de palha, algumas são de madeira, mas algumas são de pedra preciosa, algumas são de metal precioso. Elas vão resistir. Aleluia. Aleluia. E você glorificará o Senhor lá na glória, na Nova Jerusalém. Eu gostaria de orar com os irmãos, com as irmãs. Aleluia. Se você quiser, incline sua cabeça um instante. A tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. A tua palavra é linda, é perfeita e é fiel. Ó Deus, abençoe este irmão, esta irmã, o moço, a moça, as crianças que foram trazidas à tua casa. Ó Deus, abençoe esta igreja com a tua palavra fiel. Aleluia. Ó Deus, dá, Senhor, paciência, dá perseverança. Ajude-nos a ser fiéis em meio à tribulação. Aleluia. Ó Deus, apaga as nossas transgressões, que são muitas. Perdoa nossos erros, nossas iniquidades. Perdoa os pecados do teu servo. Lava-nos no sangue de Cristo. Lava esta igreja, purifica. Ó Senhor, Maranata, leva-nos contigo, Senhor. Abençoe todo o teu povo, Senhor. Eu os abençoo. E peço que o Senhor também os abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus.